Fernando, aproveitando que você está aqui, né? A gente falou sobre o livro, sobre a serotonina. Eu queria aproveitar para falar sobre aquela exposição dos 150 anos do Carl Jung, que aconteceu no MIS. Acho que você teve a oportunidade de Sim. visitar, né? Aproveitando também, né? Não só a Claro. exposição em si, mas o nome do Carl É. Jung, né? Qual que você acha que é a importância E dele qual- para a psiquiatria? E qual a diferença dele com Freud? Qual é o que separou os dois? Né? Tem o filme também, né? Tem o filme, Método exatamente. Perigoso. Ah, sim. Muito legal. Bom, várias questões aí. Acho que o Jung, assim, uma coisa interessante da gente pensar, né, é que eu acho que o interesse de muita gente, né, eu fui lá, tinha a maior fila, né, eu cheguei lá, antes de abrir já tinha uma fila lá, né, e aí eu acho que esse interesse tem muito a ver com muita gente tá começando, digamos, a questionar um pouco esses determinados dogmas, né, e eu acho que o Jung, ele traz pra gente uma perspectiva que é de olhar um pouco para fora do indivíduo, né? De pensar também as relações. Ele tem coisas que, assim, né? As ideias, por exemplo, de inconsciente coletivo, ou dos arquétipos, que são coisas que ele vê de uma maneira quase metafísica, no sentido de que elas transcendem a cultura, transcendem o espaço, e que aí, enfim, é discutível, né? Eu não concordo tanto com essas coisas, mas eu acho que o que é muito rico é que transcende o indivíduo. Pensa a gente inserido num ambiente coletivo, e que ele é um cara aberto também para trazer outras coisas, né? Ele, por exemplo, tem um setor lá da exposição que fala da relação dele com a alquimia, né? Ele começa a ver o processo de alquimia como uma espécie de uma metáfora, porque ajuda a gente a entender o processo de investigação da alma e tal. E aí eu vou puxar para o que eu acho mais interessante do Jung pra gente, que é a experiência da Anísia da Silveira, Sim. né? Que é uma psiquiatra que trouxe o Jung para o Brasil, né? Ela foi uma pessoa que, quando ela chega no hospital psiquiátrico Engenho de Dentro, lá no Rio de Janeiro, era o ápice da voga, né, da lobotomia, que foi uma psicocirurgia desenvolvida por um médico português chamado Egas Moniz, e que hoje a gente vê como uma selvageria, né? Mas eu acho que é interessante a gente até se afastar um pouco dessa visão para ver que muitas coisas que a gente faz hoje se fundamentam com o mesmo tipo de argumento, que era você fazer uma secção, né? Até um cara desenvolveu uma técnica que você enfiava um negócio aqui pelo nariz e fazia uma secção no lobo frontal. E aí os pacientes ficavam calminhos depois, né? Depois de você lesionar o cérebro deles. Então era muito utilizado e fizeram milhares, assim. E ela, por exemplo, chegou lá e achava isso um absurdo, né? Ela achava o eletrochoque também, ECT, que é um tratamento que até hoje é utilizado para o que se chama de depressão refratária, né? Ela não era a favor disso. E ela, baseada nas ideias do Jung, levou para os internos desse hospital psiquiátrico a prática da arte, deles terem um ateliê onde eles pintavam. Ela levou cachorros, que ela chamava de coterapeutas, né? E ela via como a relação dos pacientes com os cachorros era terapêutica, né? Hoje é muito comum, né? O apoio emocional, o cachorro de terapia também. Teve um filme sobre a Anísia, se eu não me engano, Anísia e o Coração da Loucura com a Glória Pires, eu acho. Foi. Se eu for, não lembrei, acho que ele mostra, né, tudo isso, né? Uma produção bem feita. Mostra sim, né? Todo esse percurso que ela teve, assim. E aí eu acho que tem a ver com isso, né? Com procurar uma coisa que também, digamos assim, nas relações, na prática, né? O trabalho terapêutico, assim, de colocar o paciente como sujeito, né? Porque eu acho que uma das coisas muito ruins é que a gente vê o louco, né? Como aquela pessoa desprovida de agenciamento sobre a sua própria vida, que ela vai ser um objeto do médico que detém o saber e medica. Né? E acho que ela colocava uma perspectiva da pessoa se colocar, assim, né? E acho que isso talvez seja uma coisa que o Jung traz. Agora, sobre o que você falou das divergências ali entre o Freud e o Jung, né? Eu acho que dá para olhar por muitas perspectivas isso, né? Inclusive, esse filme, O Método Perigoso, eu acho que ele dá uma simplificada ali nessa questão. O filme é muito interessante, mas eu acho que como história da psicanálise, ele não é muito, muito bom, assim, Acho que ele é mais um easter egg, né? O Freud e Jung, né? Juntar os dois nomes mais famosos, assim. E tem a Sabine Spielrein, que ela acaba aparecendo ali como amante do Jung, mas que foi uma pessoa que teve um papel muito importante na psicanálise. Ela foi precursora de ideias como a pulsão de morte, né? Que depois o Freud desenvolve e tudo mais, assim. Mas tinha uma coisa muito assim, o Freud, ele era um cara muito ligado também a essa... É muito complexo, né, o pensamento do Freud, mas ele tinha um pé nesse pensamento mais positivista, ligado às ciências, etc.
E o Jung, ele era um cara que ele foi cada vez mais buscando orientações, perspectivas, referências que saíssem desse campo, que fossem para, às vezes, para alquimia, ou pro, né, tem coisas do misticismo, de religiões, ou de outras culturas, né? E ele também passou a recusar coisas que o Freud colocava muito no centro da questão a sexualidade, né? Então foram tendo divergências teóricas. Agora também tem questões, acho que são políticas aí, né? Porque o Freud era muito cioso da psicanálise, né? A psicanálise ela foi por muito tempo também perseguida e rotulada como uma ciência judia, né, naquela época. Inclusive, para ele foi muito interessante ter o Jung, que não era judeu, como o cara que era, digamos, o número 1 ali. Mas as pessoas que tinham divergências profundas com Freud, em geral, elas acabaram sendo afastadas, assim. Então, a gente pode citar o Alfred Adler, o Reich, o William Reich, né, que são pessoas que criticaram ali pontos que o Freud considerava fundamentais e ele acabou, digamos, tendo esse papel de... Tanto que depois que o Freud morre, assim, as psicanálises são muitas, né? Você pega o que é, às vezes, uma psicanálise da Kleiniana, da Melanie Klein, ou de Winnicottiana, ou Lacaniana, são, às vezes, visões muito diferentes, né? Tem um outro filme acho que é com Anthony Hopkins, que... É recente, Recente, que é a ligação dele com a filha, né? Com a Anna Freud, né? Eu não vi. E ele surge como um cara super rígido, super... Né? É difícil. Você imagina a filha do Freud, o grau de complexo de Édipo, porque ela é o máximo, né? Não, e é uma loucura, porque isso é coisas que a gente hoje em dia não faz. Mas, por exemplo, o Freud foi analista da Ana Freud. Pois é. Imagina você fazer análise com o seu pai, né? Tipo isso. Depois, e seu pai é o Freud. No começo lá da psicanálise Freud. faziam coisas malucas. Tipo, o que o Método Perigoso retrata, por exemplo, é que o Jung ele teve um caso com a Sabine Spielrein, né? Que, imagina, uma coisa muito absurda, assim. Isso com certeza renderia um outro programa, né, Fernando? Acho que você trouxe informações muito valiosas, né, especialmente sobre a serotonina. O nosso tempo aqui está acabando, infelizmente. Queria só que você deixasse uma última mensagem, né, assim, a sua palavra final, assim, sobre a serotonina e o que você espera que as pessoas aprendam em relação a isso também. Eu acho que, assim, se eu pudesse sintetizar numa coisa, que as pessoas, elas têm um senso crítico de olhar e não acreditar de antemão nas visões que vêm prontas sobre a sua própria subjetividade, delas pararem se questionarem, terem um espírito crítico de tentar procurar, né, o que causa a forma como elas se sentem e buscar como elas se orientam no mundo em relação a isso, né, de que a resposta não vem pronta, né, a gente tem que ter esse papel ativo, assim, buscar, né. Não sei se eu podia deixar também minhas redes sociais. Claro, né? Elas já vão estar aparecendo aqui então no GC, tá tudo certo.